A pessoa que você ama está no destino que Deus preparou. Você já ousou acreditar que a pessoa que você ama já te pertence, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário? Pode parecer loucura para os lógicos, mas que é verdade absoluta para quem anda por fé. O que você sente com convicção no seu interior já existe. Você não está esperando a promessa. Você está alinhando seu espírito com algo que já foi liberado. Você não deseja essa pessoa à toa. Você não sente essa conexão profunda por acaso. Há algo maior acontecendo nos bastidores do invisível. E se os olhos naturais ainda não enxergaram, é porque o espírito está trabalhando primeiro. Assuma o sentimento do desejo realizado. Ou seja, sinta agora o que você sentiria se essa pessoa já estivesse com você. Não porque você está forçando um sonho, mas porque você está acessando o destino que Deus já preparou. Quando você sente como se fosse real, com fé, com convicção, com gratidão antecipada, o mundo começa a se moldar à sua vibração. Esse é o segredo que a maioria ignora. Não é o tempo que cria a promessa, é a fé que revela o que já está escrito. Quando você ora, visualiza e sente com verdade, você está fazendo exatamente o que Deus esperava. Está resgatando no espírito o que já foi selado no céu. Talvez hoje você olhe ao redor e só veja distância. Talvez a pessoa que você ama nem saiba o quanto você carrega dentro do peito. Ou talvez vocês já se cruzaram, mas o momento não parece certo. Ainda assim, algo dentro de você permanece em paz, mesmo sem evidências. Isso é sinal de que o espírito já viu. E o espírito nunca se engana. Não é mágica, é fé criativa. A mesma fé que Jesus usava para agradecer antes do milagre acontecer. A mesma fé que não precisa ver para crer, porque já sabe que o destino está pronto, só falta o tempo revelar. E se Deus já preparou esse encontro? E se esse amor que você sente é, na verdade, o reflexo de algo que já foi unido por Deus no Espírito e que está apenas esperando o momento exato para se manifestar na Terra? A ansiedade quer te convencer de que está demorando. O medo quer te convencer de que não vai acontecer. Mas a fé, quando amadurece, responde com autoridade: eu já tenho, porque Deus já deu. Essa pessoa que você ama está no seu destino, não como ilusão, mas como promessa. Não como desejo vazio, mas como parte do plano. E você não precisa correr atrás. Precisa alinhar-se com quem você se tornará quando isso acontecer. Porque o amor verdadeiro não é atraído pela carência, mas pela consciência. Quem crê de verdade, vive como se já tivesse. Fala com gratidão, age com paz, caminha sem desespero. Porque a fé que sente como real aquilo que ainda não se vê é a chave que ativa a promessa. Deus não une pessoas pela aparência ou conveniência. Ele une propósitos. Ele junta espíritos que já se reconheceram no invisível. Ele conduz caminhos que parecem separados, mas que se alinham no tempo certo, no cenário perfeito, quando ambos já são resposta um para o outro. E nesse momento, sua única tarefa não é forçar o reencontro, mas sim se tornar o que você foi chamado a ser quando esse reencontro acontecer. Porque a pessoa que você ama não será apenas um presente. Será o reflexo da versão que você decidiu assumir, pela fé. Você não foi chamado para correr atrás de amores passageiros. Você foi chamado para manifestar o que já existe no espírito, e se a sua alma sabe quem é essa pessoa, mesmo que o mundo ainda não confirme, então confie. Porque o que é de Deus, antes de ser visível, já é verdade no invisível. O amor que já está acontecendo no invisível. Você acredita que precisa ver para crer? Mas é exatamente o contrário. Tudo o que você experimenta no mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Ou seja, aquilo que você chama de futuro já está vivo em outra dimensão. E o amor que você espera pode já estar acontecendo agora, mesmo que seus olhos ainda não vejam. É difícil aceitar isso quando tudo parece parado. Quando a pessoa que você ama está longe. Quando não há mensagens, nem encontros, nem progressos visíveis.
Mas o mundo invisível não responde à lógica. Ele responde à fé. E quando a fé encontra um coração maduro, o invisível se movimenta com força. Talvez você pense que está esperando. Mas e se você já estiver vivendo o amor em um plano que ainda não se revelou? E se, neste exato momento, o outro lado já estiver sentindo sua ausência sem entender por quê? E se a alma dele já estiver reagindo ao seu chamado? Porque o amor verdadeiro, aquele que nasce no espírito, não obedece à distância nem ao calendário. A imaginação é o único caminho até Deus. E quando você sente com profundidade que já é amado, que já está unido, que já foi escolhido, essa vibração se torna oração. Não uma súplica, mas uma criação viva que começa a moldar a realidade ao seu redor. A cada vez que você sente esse amor, como se ele já estivesse acontecendo, ele acontece. No espírito ele já pulsa. E talvez por isso você esteja tão inquieto nos últimos dias. Talvez a saudade que você sente não seja por algo que viveu, mas por algo que está sendo vivido agora, em outra esfera, no tempo do espírito. Talvez seja por isso que você acorda com o coração acelerado, ou sente uma presença sem explicação. Talvez você esteja tocando em oração, uma vida que também está orando sem saber que é por você. É assim que o mundo invisível opera, por códigos que só a fé decifra, por sensações que a mente não entende, mas que a alma reconhece. E quando você se alinha com essa certeza, o universo inteiro começa a colaborar. Os encontros que pareciam impossíveis se tornam inevitáveis. O que parecia atrasado, de repente se revela no tempo exato. Mas existe um detalhe essencial. O amor não se manifesta quando você está implorando por ele. Ele se manifesta quando você vive como se já fosse real. Quando a sua respiração carrega paz. Quando seus olhos brilham de gratidão. Quando sua mente deixa de procurar e apenas confia. Esse é o verdadeiro viver no fim. Você se move como se o final feliz já tivesse acontecido. E essa postura muda tudo. Deus não trabalha com desespero. Ele age em ambientes onde a fé é madura, onde o coração não precisa de provas para acreditar, onde o espírito já celebra, mesmo que o mundo ainda esteja em silêncio. Porque esse silêncio não é ausência, é construção. É o som de Deus organizando o invisível, até que o visível esteja pronto. A pessoa que você ama, mesmo distante, já pode estar sendo atraída para esse destino. E não é porque você corre atrás, mas porque você se alinha. Você ora. Você sente. Você chama com sinceridade, sem controlar. E esse amor no invisível responde. Porque o amor que vem de Deus nunca fica parado. Ele se move. Ele cresce. Ele atravessa dimensões até se tornar toque, abraço, presença real. E quando esse amor finalmente se manifestar diante dos seus olhos, você vai reconhecer, não porque será intenso, mas porque será familiar. Você sentirá que já esteve ali, que já amou aquele olhar antes, que já se conectou com aquela presença em sonhos, em orações, em momentos de total entrega. Você não vai encontrar alguém novo. Você vai reencontrar o que já era seu, no espírito, no tempo e no propósito. Então, não se desespere. Não diga que nada está acontecendo. O amor verdadeiro nunca nasce quando você vê. Ele nasce quando você crê. E se você já crê com toda a sua alma, então saiba, esse amor já está acontecendo agora, no invisível. Quando a imagem interior se torna a realidade. Você já percebeu que tudo o que viveu de mais marcante nasceu antes, dentro de você? Um pressentimento, uma imagem mental. Um sentimento que te invadiu sem lógica. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser verdadeiro. E isso muda tudo. O amor da sua vida, a pessoa que você ama, não chega quando você corre atrás. Ela surge quando a imagem que você sustenta dentro de si se torna mais real do que o mundo à sua volta. Isso parece ousado, mas é exatamente assim que Deus age.
Ele não planta o futuro do lado de fora. Ele planta dentro do espírito. E quem ignora essa semente, vive esperando o que nunca cultiva. Mas quem cuida dessa imagem com fé, com silêncio e com gratidão, verá, inevitavelmente, a realidade se curvar ao que foi gestado no invisível. É nesse lugar secreto, onde ninguém vê, que o milagre começa a tomar forma. Quando você fecha os olhos, se permite imaginar o toque, o olhar, o abraço. Quando você sente de verdade, como se o amor já estivesse ao seu lado, mesmo em meio ao silêncio. Essa imagem não é fantasia, é profecia. E se você aprender a manter essa imagem com reverência, o tempo se encarrega de concretizá-la. A maioria das pessoas vive escrava das circunstâncias. Olham para fora, medem o tempo, avaliam os sinais e dizem: nada está acontecendo. Mas os que entendem a linguagem de Deus sabem. Tudo está acontecendo onde mais importa, dentro. O que está sendo construído em silêncio é o que sustentará o que será revelado depois. Imaginar com fé é o começo da criação. Que você deve sentir-se unido à pessoa amada como se isso já fosse parte da sua vida. Não importa se ela está longe, se não houve resposta, ou se nunca houve encontro. A imagem interna é superior à realidade externa, porque a realidade não comanda a fé. A fé transforma a realidade. Mas há um segredo. Essa imagem só se torna viva quando é regada com sentimento. Não basta imaginar. É preciso sentir com intensidade, com alegria, com certeza. Sorrir por dentro como se já estivesse vivendo aquilo. Acordar agradecendo por algo que ainda não chegou, porque no seu espírito já está acontecendo. E por que isso é tão poderoso? Porque o espírito não distingue imaginação de realidade. Ele apenas responde à vibração. E quando você vibra como se já estivesse amado, escolhido, acompanhado, o mundo espiritual se move para alinhar essa convicção com o tempo certo. As portas começam a se abrir. Pessoas inesperadas aparecem. Sinais começam a surgir. Porque o que você carregava como imagem agora começa a pedir espaço para se tornar forma. Você não precisa entender como. Esse é o papel de Deus. Você só precisa manter a imagem com pureza, sem ansiedade, sem obsessão, sem desespero. Apenas cuidar da visão com amor. A pessoa que você ama está sendo moldada para entrar nesse cenário que você vê quando ora, quando sonha, quando acredita. E se você não desistir da imagem, ela vai se tornar carne, tempo, toque, realidade. E quando acontecer, você não vai se surpreender. Vai apenas sorrir por dentro e dizer: eu já sabia. Porque você esteve com essa pessoa no invisível. Você viu o que ninguém viu. Você sentiu antes de acontecer. Você acreditou antes de ver. E esse é o segredo de todos os que manifestam o impossível. Eles vivem primeiro no espírito, depois no tempo. A imagem que você guarda com fé é mais forte do que qualquer ausência. Mais forte do que qualquer obstáculo. E quando ela estiver madura, o céu não vai hesitar. Vai revelar, vai unir, vai manifestar. E você vai entender que tudo aquilo que parecia apenas imaginação era, na verdade, Deus te mostrando o que estava vindo. A fé que não espera, ela vê. A fé verdadeira não precisa esperar para acreditar. Ela vê antes de acontecer. Ela sente antes de tocar. Ela se move como se já tivesse recebido. Essa é a chave que ativa tudo. A fé não espera por uma evidência. Ela é a própria evidência. Se você está esperando a pessoa que ama, mas seu coração ainda depende de sinais, mensagens ou respostas externas para acreditar, então, você ainda não está vendo com os olhos certos. Porque a fé madura não se alimenta do que os olhos mostram. Ela se sustenta pelo que o Espírito já confirmou. Essa fé, chamada de vivência do fim, não é um estado de ilusão. É um estado de autoridade espiritual. É quando você deixa de mendigar amor ao universo e passa a viver como quem já foi escolhido, amado
e confirmado por Deus. Mesmo que ainda não veja, mesmo que o tempo pareça lento, mesmo que a lógica diga o contrário. A fé que vê não nega a realidade. Ela declara uma mais profunda, uma mais alta. Ela não ignora os fatos, mas se submete a uma verdade superior. O que foi prometido por Deus já está em curso. E essa pessoa que você ama, essa conexão que pulsa dentro de você, já está em movimento, mesmo invisível aos olhos. A maioria das pessoas espera amores, espera mensagens, espera ações, e enquanto esperam, vivem inquietas, inseguras, fragmentadas. Mas quem enxerga com os olhos da fé vive em repouso, porque sabe, o que é meu já está vindo. E enquanto vem, eu me torno compatível com a promessa. Essa fé também é ação silenciosa. Ela organiza a casa como quem vai receber visita. Ela ora com nome, mesmo que nunca tenha ouvido a voz. Ela sonha e planeja com base em uma certeza interior, não porque forçou a imagem, mas porque recebeu uma revelação. Ela já viu, dentro de si, o que ainda não foi revelado fora. Foi isso que Jesus ensinou quando multiplicou pães, quando curou, quando andou sobre as águas. Ele não pedia garantias, ele dava graças antes. Ele agia como quem já tinha, porque a fé pura antecipa o resultado com postura. E Deus honra esse tipo de fé, a fé que vê. Você está esperando por alguém? Está amando em silêncio? Sente que há algo sagrado entre você e uma pessoa que ainda não se revelou? Então pare de apenas esperar. Comece a ver. Comece a andar como quem carrega uma promessa. Comece a orar com autoridade, a sorrir com antecipação, a agradecer por algo que ainda não tocou, porque a gratidão antes da chegada é o selo do espírito maduro. A imaginação é a linguagem criativa de Deus em nós. Quando você vê com fé, quando sente como se já fosse, você está orando de forma mais poderosa do que 1000 palavras, porque sua vibração é pura, porque você já está vivendo o fim, e isso abre caminhos que nenhuma lógica abriria. O amor que você espera não está distante. Ele está se aproximando à medida que você deixa de esperar e passa a ver. Ele está sendo atraído por quem você está se tornando. Ele está sendo puxado pela sua postura. Porque quando você assume que a promessa já é real, o universo precisa obedecer. Deus não responde à ansiedade. Ele responde à fé. Ele entrega a promessa a quem já aprendeu a reconhecê-la, mesmo sem provas. Porque se você consegue enxergar com clareza no escuro, é sinal de que você já está pronto para receber a luz do dia. Portanto, pare de esperar como quem não tem. Comece a ver como quem já recebeu. Não olhe mais para o tempo, olhe para dentro. Porque o coração que enxerga com fé, anda com outra firmeza, fala com outra esperança, ama com outra maturidade e atrai com outra vibração. A fé que vê é o que antecede todo grande reencontro. Porque quando você vê, Deus manifesta. Quando o coração chama e o espírito responde. Você já sentiu uma presença sem ver ninguém? Já sentiu seu peito vibrar, sem motivo aparente, como se sua alma estivesse chamando por alguém que o mundo ainda não te apresentou? Isso não é imaginação comum. Isso é chamado espiritual. E quando o coração emite esse chamado com verdade, o espírito responde, mesmo à distância. A sensação precede a manifestação. O que você sente com força, constância e fé, precisa se manifestar, porque tudo começa no invisível. O mundo físico é o reflexo atrasado daquilo que você já experimentou interiormente. E quando o seu coração chama, não com desespero, mas com convicção silenciosa, o universo se move. A conexão se acende. O espírito do outro lado começa a responder, mesmo que ele não entenda o porquê. Você pensa nessa pessoa e algo dentro vibra. Você ora e sente como se sua oração tivesse atravessado dimensões. Você se cala, mas sua alma grita por dentro. Eu sei que existe alguém para mim. Isso é mais do que saudade de algo que não veio.
É memória espiritual. É a confirmação de que a sua alma já conheceu essa presença antes, em outro tempo, em outro plano, sob outra luz. E quando esse tipo de chamado nasce, ele não desaparece. Ele se intensifica, porque ele carrega o peso de uma missão. A pessoa que você ama, ou está por vir, não é uma distração romântica. Ela é parte da sua trajetória espiritual. É um elo no propósito que Deus desenhou. Não é apenas sobre um relacionamento. É sobre cumprimento. É sobre duas vibrações se afinando até se tocarem no tempo certo. O coração não mente quando está alinhado com o espírito. Ele chama sem palavras. E quem foi separado por Deus para esse encontro, mesmo que inconscientemente começa a ouvir. O outro lado sente inquietações que não entende. Começa a mudar de direção sem saber por quê. Algo o puxa, o move, o prepara. Porque a sua fé ativa respostas no espírito da outra pessoa. A consciência é o único criador. E quando você assume que já é amado, escolhido e conectado, você está emitindo um sinal. Não um sinal carente, mas um campo magnético de fé que toca o que é seu. E se essa pessoa é parte do plano de Deus, ela será tocada. Ela será alinhada. Ela será ativada no espírito, mesmo que ainda esteja longe. É por isso que o seu silêncio não é vazio. Ele é oração em frequência pura. É por isso que suas lágrimas são sementes. Elas irrigam o caminho do encontro. É por isso que a solidão que você sente não é abandono, é preparação. Deus está usando esse tempo para fazer você e o outro se encontrarem em maturidade, não em carência. E se hoje você sente que está chamando alguém que ainda não respondeu, confie, não é em vão. Você está orando no nível mais profundo. Você está comunicando algo que ultrapassa palavras, está dizendo ao céu: eu estou pronto para o que é meu. E o céu, que nunca deixa um chamado sincero sem resposta, está movimentando a outra metade da história. A resposta virá, não no tempo da ansiedade, mas no tempo da harmonia. Quando ambos estiverem vibrando na mesma frequência. Quando ambos tiverem passado pela lapidação necessária. Quando o amor não for mais fuga, mas ponto de encontro entre dois corações despertos. Você não precisa repetir esse chamado aos gritos. O espírito não responde a ruído. Ele responde à vibração. Continue sentindo. Continue orando. Continue agradecendo por aquilo que seus olhos ainda não veem, mas seu coração já reconheceu. Porque quem chama com fé será respondido com propósito. E quando o encontro acontecer, você vai lembrar desse momento. Vai perceber que não estava esperando à toa. Que sua intuição não era exagero. Que o aperto no peito era uma promessa sendo ativada. Que o amor que parecia distante, na verdade, sempre respondeu. Em silêncio, no espírito. O amor que espera por você está orando também. Você não está sozinho nessa espera. Pode não ter consciência disso todos os dias, mas em algum lugar, alguém sente o mesmo chamado. Talvez ainda sem nome, sem forma, sem entendimento, mas sente. O amor que foi preparado por Deus não é uma via de mão única. Ele vem de duas almas que, mesmo distantes, estão sendo puxadas pela mesma força, o propósito. Todos vivemos estados de consciência. E o estado de ser amado não é ativado quando alguém aparece. Ele se manifesta quando você assume esse estado como verdadeiro. E o mais surpreendente, alguém do outro lado também pode estar assumindo esse estado agora. Alguém que talvez ainda nem sabe seu nome, mas está orando por alguém exatamente como você. Pense nisso. Duas almas, despertando no mesmo tempo espiritual, ainda que em geografias diferentes. Duas pessoas passando por um processo semelhante de desconstrução e refinamento. Ambas sendo preparadas não apenas para amar, mas para suportar juntas um destino maior que elas. Isso não é romantismo espiritual, é um princípio divino. Você já sentiu uma oração não dita? Já percebeu que, em meio ao silêncio, seu coração começou a se acalmar, como se uma paz tivesse chegado de um lugar que você não pode nomear?
Isso acontece quando dois corações conectados em missão começam a orar um pelo outro, mesmo sem saber, porque o Espírito reconhece aquilo que os olhos ainda não viram. Você pode viver esse amor antes de ele se materializar. E mais, que quando você o vive com verdade no seu íntimo, você ativa a outra alma a fazer o mesmo. Você desperta memórias espirituais no outro. Você puxa para o agora aquilo que, até então, estava adormecido. E isso explica por que certas conexões acontecem com tanta intensidade. Porque já estavam orando um pelo outro sem saber. O amor que é destinado não precisa de esforço para se manter, mas sim de alinhamento para se revelar. E esse alinhamento começa quando ambos entendem que o amor que desejam não é sobre preencher um vazio, mas sobre servir a um plano divino juntos. Ele é resposta. Ele é expansão. Ele é resposta de oração, das duas partes. Você ora por alguém que talvez ainda nem conheça, e essa pessoa, em algum lugar, sente uma inquietação que não sabe explicar. Tem sonhado com você, tem buscado algo mais profundo e, de repente, começa a se afastar de distrações que antes pareciam normais. Isso é o espírito sendo ajustado. Isso é o céu alinhando destinos. Essa pessoa está sendo preparada assim como você foi. Está tendo relacionamentos interrompidos porque não são compatíveis com a promessa. Está passando por curas internas que talvez você já passou. Está aprendendo a orar com mais intenção, a sonhar com mais fé, a se abrir para algo que ainda não consegue explicar, mas que sente. Você não está buscando sozinho. Você não está acreditando sozinho. O amor que foi escrito por Deus também está acreditando em você, sem te conhecer. Está esperando por você com o mesmo temor, com a mesma fé, com a mesma sede. Está caminhando na direção certa, mesmo sem saber onde é, porque a bússola espiritual já foi ativada. E quando esse amor se manifestar, quando seus olhos finalmente encontrarem os olhos que sua alma já conhece, vocês não vão começar do zero. Vocês vão reconhecer, vão entender que algo já estava acontecendo, que as orações se cruzaram no céu antes dos caminhos se cruzarem na terra, que tudo que parecia vazio era, na verdade, o eco de uma promessa que estava sendo construída, dos dois lados. Você pode descansar nessa verdade. Você está sendo esperado. Com a mesma intensidade com que você ora, com a mesma fé com que você acredita. O amor que foi separado para caminhar com você também está se tornando resposta. E quando vocês se encontrarem, não será surpresa, será confirmação. Então, continue. Sinta, ore, vibre, porque a cada vez que você entra nesse estado de certeza, você se aproxima mais do outro lado. E quando dois corações se tornam compatíveis com o céu, o tempo não atrasa. O destino cumpre. E Deus une o que já estava unido em oração. Não corra atrás. Alinhe-se com o amor. Você não precisa correr atrás de ninguém, porque o amor que vem de Deus não é resultado de esforço humano, é fruto de alinhamento espiritual. E o que foi preparado por Ele não se atrasa, não se perde, e não precisa de manipulação. Precisa de posicionamento. Você não precisa empurrar o rio, apenas alinhar-se com o fluxo. Isso serve para tudo, mas especialmente para o amor. Quando você corre atrás de algo, está dizendo ao universo que não acredita que aquilo já é seu. Mas quando você se alinha, você declara com postura: eu sou compatível com a promessa. Eu sou a resposta que o amor está esperando. A pessoa que você ama não chegará porque você tentou forçar o tempo. Ela chegará porque você se tornou o reflexo daquilo que deseja viver. O amor não vem para resgatar você do vazio. Ele vem para confirmar o processo de cura, entrega e fé que você viveu com Deus. Ele não chega para tapar buracos emocionais, mas para expandir um propósito. Não há vitória no desespero, há maturidade no silêncio. Não há honra na perseguição, há honra na permanência. E quando você aprende a parar de correr atrás e começa a caminhar na sua própria rota espiritual, algo dentro de você muda.
Você deixa de vibrar carência e passa a vibrar convicção. Você deixa de pedir e passa a agradecer. E o céu responde a esse tipo de vibração, porque ela carrega reverência. Muitos acham que estão esperando, mas na verdade estão ansiosos. Muitos acham que estão orando, mas estão pressionando o tempo. Mas quem entendeu o que significa ser ungido, não força. Apenas responde. Porque o amor divinamente preparado não chega para te salvar. Ele chega para te acompanhar na missão que você já está vivendo. Quando você se alinha com o amor, tudo muda. Sua voz tem paz, sua presença tem leveza, sua mente tem foco. E o mais curioso, as coisas começam a te procurar. As conexões certas se apresentam. A pessoa certa te encontra. Porque você não é mais um ímã de expectativas. Você se tornou um campo de realização. Esse é o segredo que poucos vivem. O amor que Deus escreveu vem para aqueles que já estão vivendo como se fosse real. Não por arrogância, mas por fé. Não por orgulho, mas por maturidade espiritual. Eles não precisam provar nada a ninguém. Eles sabem. Porque já viram dentro. Porque já reconheceram no espírito. E quando finalmente esse amor chegar, quando os olhos se cruzarem, quando o tempo se alinhar, não haverá confusão. Haverá paz. Não haverá dúvida. Haverá reconhecimento. Vocês dois saberão que esse encontro não foi coincidência. Foi resposta. Que as orações estavam sincronizadas. Que as esperas foram simétricas. Que os silêncios foram sagrados. E que o tempo de Deus é o único que entrega com perfeição. Você verá que não perdeu tempo por não ter forçado. Vai entender por que tantas coisas precisaram ser removidas. Vai agradecer por tudo que Deus negou. Porque diante da promessa viva, você sentirá que valeu cada lágrima, cada renúncia, cada oração feita no escuro. Você não precisa correr atrás daquilo que já está escrito no seu destino. Precisa apenas se tornar a versão de si mesmo que está pronta para recebê-lo. A fé madura não precisa pedir sinais. Ela é o próprio sinal. E quando você assume isso com verdade, o céu se movimenta. Agora respire fundo, feche os olhos e lembre-se: o amor que você ama também te ama. O amor que você deseja também está te desejando. O amor que você ora também está orando por você. E no tempo certo, que não é cedo nem tarde, mas perfeito, vocês vão se encontrar não porque correram, mas porque caminharam firmes na direção da mesma promessa. Sem correria, sem medo, sem dúvida, apenas alinhados com o amor.